nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Não tenho mais nada a dar-vos. Tendes a Eucaristia. Que mais quereis? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, porque a doutrina que professam são preceitos humanos. Mateus 7,6. Santo Tomás de Aquino ensinou: por reverência a este sacramento, ninguém o toque, sem que seja consagrado. Deixa, portanto, bem claro deste modo, que não só os vasos sagrados do altar são consagrados para este propósito santo, mas que também as mãos dos sacerdotes são consagradas para tocar este sacramento. Afirma, pois, o doutor Angélico que não é lícito a mais ninguém tocá-lo, a não ser para salvá-lo da profanação. Tomás de Aquino, Suma Teológica 3,82, artigo 3. Ou seja, segundo o doutor Angélico e a tradição e magistério da Igreja Católica, ninguém, absolutamente ninguém, está autorizado a tocar neste tesouro que é a Eucaristia, a hóstia consagrada. Nem ministros, ministras, leigos, freiras, enfim, ninguém. Apenas e tão somente o sacerdote. Ponto e basta. Muitos estão convencidos de que podem comungar, mesmo em pecado mortal, bastando um ato de contrição. A misericórdia de Deus supre tudo. A todos é lícito a Eucaristia na mão, mesmo prevendo que os fragmentos caídos por terra possam ser pisados. Que importa? Não há motivo para escrúpulos. Deus adapta-se a tudo. Muitas vezes tenho ouvido repetir que ele, ao instituir a Eucaristia, se ofereceu como o pão das nossas mesas. Por conseguinte, disposto a ser tratado sem excessivas atenções. Precisamente como se, depois da consagração, este pão se não tornasse ele mesmo. Cânticos, acompanhados por certos instrumentos musicais, não fazem de modo algum qualquer apelo à presença de Deus na hóstia consagrada. Não convidam ao recolhimento, à súplica, a chorar as suas próprias culpas ou ao arrependimento. Antropologia, psicologia e sociologia interessam mais que a teologia. O amor do próximo parece que prevalece sobre o amor de Deus e a sua justiça. Papas e concílios sempre têm defendido o dogma da presença real contra a heresia protestante, confirmando de um modo inequívoco o magistério tradicional. Mas entre o pensamento oficial da Igreja e a doutrina modernista que alguns teólogos, escrituristas, liturgistas propagam, impondo-a aos fiéis, o contraste é bem evidente e mesmo escandaloso. Alguns fatos particularmente bem significativos a este respeito têm levantado problemas verdadeiramente angustiantes nos leigos um pouco mais informados e coerentes. É evidente a brutal redução dos sinais da fé no culto eucarístico. Tem-se notado, para além da eliminação do sacrário do altar-mor, até mesmo a eliminação da balaustrada ou grade que, separando o presbitério ou altar-mor do corpo da igreja, indicava a distinção entre clero e povo, sacerdócio ministerial e sacerdócio comum dos fiéis. Foi suprimido o uso da campainha, que anunciava aos fiéis o momento culminante da liturgia eucarística, para dispô-los a uma atenção mais intensa e a uma concentração ou recolhimento interior na entrada do sacerdote e acólitos. Foi agora também muito mais reduzido o número de velas na exposição solene do Santíssimo Sacramento, perante o qual não mais seria prescrita a dupla genuflexão simultânea, chegando mesmo a ser proibida. Não se trata de ninharias ou frivolidades ou de pequenos detalhes, e mesmo que assim fossem, verdade é que ainda assim
e por isso mesmo convinha, e era mesmo de toda a vantagem, que se conservassem os costumes anteriores, que sem prejudicar ninguém, estimulavam a um mais fervoroso comportamento de fé na presença de Deus. A comunhão na mão dos fiéis, que se debate há anos diante da petulância de bispos e sacerdotes, mais sensíveis à doutrina e ao costume do mundo herético protestante, que preocupados com o cultivar a fé do povo, as razões eram e continuam a ser objetivamente validíssimas, sobretudo porque fundadas no perigo de multiplicar irreverências e profanações. O perigo das previstas e temidas profanações foi se traduzindo uma realidade tristemente reconhecida por um sem número de testemunhas seculares, infelizmente incapazes de a impedir. O novo rito, ou missa nova, segundo crônicas quase diárias, fez subir para números impressionantes a quantidade das missas negras, celebradas por toda a parte, com hóstias consagradas, roubadas ou pagas por suspeitas figuras de emissários de Satanás. Chegam vozes ou notícias sobre casos de deploráveis faltas de respeito na forma como se tratam as espécies eucarísticas. Faltas que caem não apenas sobre as pessoas culpadas de um tal comportamento, mas também sobre os pastores da igreja, que terão sido nada vigilantes sobre o comportamento dos fiéis para com a Eucaristia. Mas estes lamentos não têm eco algum, e as profanações continuaram a multiplicar-se. Disse um dia o Senhor a Santa Margarida de Cortona: eu trato como me tratam. É verdadeiramente arbitrária e sacrílega para quem, aceitando o solene magistério da Igreja, continua a acreditar que, segundo os concílios de Florença e de Trento, Cristo está presente em toda a hóstia consagrada e em cada uma das suas partes, por maiores ou menores que sejam. Presença que supõe, evidentemente, e de um modo indispensável, esta prodigiosa transubstanciação exigida com insistência pela Igreja, pela qual a presença de Cristo não é condicionada às dimensões do pão consagrado, mas sim à sua substância. Por conseguinte, até que esta apresente as propriedades que a caracterizam, a transubstanciação é certa. A presença de Cristo é inegável. A sua carne é destinada a ser sacrificada pela salvação do mundo. Carne, a sua, oferecida a todos sob a aparência do pão. Pão que o homem deve comer, para ser assimilado a Cristo e, por seu intermédio, viver da sua verdade. E então, quem não come a carne do Filho do Homem e não bebe o seu sangue, não pode ter a vida em si. Quem, pelo contrário, acolhe o seu convite, tem o privilégio de estar em Cristo e de ter em si Cristo. Sim, de viver por toda a eternidade. Por isso, a Eucaristia compreende ou inclui inseparavelmente o dúplice aspecto sacrificial e convivial, no sentido de que um tem valor primário absoluto, porque supremo ato de culto referido a Deus, que, ofendido pelo pecado, exige a reparação oferecida pela paixão de Cristo, mediador-chefe da humanidade pecadora. Pelo contrário, o valor do outro é relativo, porque depende da eficácia do primeiro e refere-se ao bem do homem. A redenção que o reabilita é indispensavelmente condicionada à expiação. Satisfaz a justiça de Deus, muito embora a satisfação da justiça de Deus esteja por ele liberalmente subordinada à revelação da sua misericórdia, a quem compete a iniciativa de tudo. Deus não pode ser misericordioso com o homem se o homem, acima de tudo, não é justo com Deus no reafirmar o sentido absoluto de seu primado, de quem depende todo o seu bem.
Reduziu-se com o novus ordo, a liturgia eucarística, a um convívio fraterno, uma mera ceia. Privaram-na da eficácia redentora que deriva do seu caráter essencialmente sacrificial. Tudo se desenvolveria precisamente segundo a tendência horizontalista que humaniza o rito, baixando ou reduzindo ao nível de um fato ou acontecimento social, comunitário, na exclusão da sua referência à transcendência, à obra expiadora de Cristo, à realidade histórica do pecado, ao sacerdócio ministerial da Igreja hierárquica, deixou-se o culto a Deus para estabelecer um culto ao homem. É tudo quanto está subtendido na distinta consagração do pão e do vinho, elementos de um banquete que não oferece outro alimento nem outra bebida, senão a carne e o sangue da vítima sacrificada pela salvação do mundo. Só a instituição do sacramento, cume da superrealidade de Cristo, nos consentiu conviver com Ele, contemplá-lo nos nossos sacrários e devolver-lhe amor pelo amor. Por isso, entre todos os sacramentos, é a Santíssima Eucaristia, fim e perfeição de todos os sacramentos, tão profanada e desprezada nos dias atuais, que leva à plenitude. Por outro lado, fonte de graça distribuída pelos sacramentos, é a vítima sacrificada na cruz e tomada evidente pelas espécies eucarísticas do sacramento dos sacramentos. Por isso, a fé no mistério eucarístico, considerado em toda a sua riqueza, que faz dele a síntese da revelação cristã, inclui uma tal ortodoxia que ao católico, a seu respeito, não lhe resta nada mais que acreditar e nada a esperar senão dela. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, 1917, foram precedidas por 3 aparições que Lúcia, Francisco e Jacinta tiveram do Anjo de Portugal ou da Paz. Por meio dos colóquios com o anjo, a providência predispunha as crianças para o momento em que Nossa Senhora lhes falaria. Uma dessas aparições foi descrita pela irmã Lúcia nos seguintes termos: depois de termos merendado, combinamos ir rezar na gruta, que ficava do outro lado do monte. Logo que aí chegamos, de joelhos, com os rostos em terra, começamos a repetir a oração do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vimos o anjo, tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, o anjo prostrou-se em terra junto às crianças e fê-las repetir 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração de Jesus e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, deu a hóstia a Lúcia e o cálice deu a beber a Francisco e Jacinta, dizendo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. As palavras do anjo produziram profunda impressão nas 3 crianças, as quais, a partir de então, começaram a expiar pelos pecadores por meio de sacrifícios e uma assídua vida de oração. À vista disso, pergunta-se: será este o estado de espírito reinante na imensa maioria dos templos católicos de hoje em todo o mundo?
Contraste aterrador. Que restou da verdadeira piedade eucarística na atmosfera empestada de um vírus pior do que o HIV, que é o vírus do modernismo, o qual há 50 anos a fio corrói a vida das almas na igreja? Max Turian, da comunidade de Taizé, um dos 6 pastores que participaram na redação do novo rito, Lacroix, 30 de maio de 1969, escreveu: um dos frutos do Novus Ordo será que talvez as comunidades não católicas poderão celebrar a Santa Ceia com as mesmas orações da Igreja Católica. Teologicamente é possível. Siegewald, professor na Faculdade Protestante de Estrasburgo, Le Monde, 22 de novembro de 1969, disse: agora, na missa renovada, não há nada que possa perturbar o cristão evangélico. Tennone, teólogo luterano, Lacroix, 5 de maio de 1972, diz: a maior parte das reformas desejadas por Lutero existem de agora em diante no próprio interior da Igreja Católica. Então, por que não reunirmos-nos? Portanto, neste ponto, quem não quer ver e compreender é no mínimo desonesto. A primeira regra da obediência é a vontade divina, assim diz São Tomás de Aquino. Horas, a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que sob as espécies do pão e do vinho, se oferece por mãos do sacerdote a Deus sobre o altar, memória e renovação do sacrifício da cruz. O sacerdote é o sacrificador da vítima oferecida pelos pecados do mundo. É Cristo que, na pessoa do sacerdote, se oferece a Deus Pai para expiar pelos nossos pecados e livrar-nos do mal. A presença do Senhor é real, substancial e física, sob as espécies eucarísticas, prescindindo da presença do povo. A missa é válida e justificada, ainda que esteja presente apenas o sacerdote, porque Cristo, no sacerdote, consagra a si mesmo, nas espécies eucarísticas, e se oferece ao Pai como vítima pelos nossos pecados, renovando o sacrifício do Calvário, onde sozinho e abandonado se imolava por todos nós. Não interessa o que agrada e o que não agrada, o importante é a verdade, isto é, a comunhão com Deus. A obediência na igreja é uma arma mortífera se mal interpretada, porque toda a vida da igreja está baseada na obediência, sendo a igreja uma sociedade monolítica construída sobre Pedro. Portanto, o primeiro obediente deve ser o Papa, que não pode afastar-se da verdade. O Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que por sua revelação ensinassem uma nova doutrina, mas para que por sua assistência guardassem santamente e expusessem fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos, ou seja, o depósito da fé. Concílio Vaticano I. Se por hipótese o Papa se afastasse da verdade, dada a mentalidade católica, ele arrastaria com muita facilidade toda a igreja para fora da verdade. Ora, através das duas diferentes definições de missa e do comentário dos protestantes, torna-se claro que o novo rito se afastou da doutrina católica a respeito da missa. Não se julga as intenções, olha-se para os fatos e contrafatos, os argumentos, e as intenções nada valem. Não interessa as justificativas dos inovadores. Por obediência, se passou de uma realidade da missa católica, dogmática, canonizada, para uma realidade protestante. Será que eu posso chamar uma pedra de pão só por obediência? Muito cômodo. Peçamos então aos protestantes que se tornem novamente católicos em nome da obediência. Em suma, quando se diz que o novo rito da missa representa,
seja no seu todo como nos seus detalhes, um impressionante afastamento da teologia católica da Santa Missa, tal qual esta foi formulada na seção 22 do Concílio Tridentino, de forma alguma se trata de opinião pessoal de qualquer cardeal tradicionalista retrógrado, mas sim da fé de toda a Igreja expressa naquele concílio dogmático. O Santíssimo Sacramento no tabernáculo ficava no centro de nossas igrejas, entronizado sobre o altar principal, objeto de imediata adoração para quem ali entrava. Hoje, na maioria das igrejas, foi removido e muitas vezes nem mesmo se sabe onde o colocaram. O lugar central agora é reservado à mesa, onde antes se guardava as relíquias dos mártires. Se reza a missa voltado para o povo, à moda dos calvinistas e anglicanos, e não mais voltados para o Oriente, na direção de onde surge o sol, símbolo do Cristo ressuscitado ou do tabernáculo. A comunhão é dada na mão dos comungantes, ao passo que até 1989 era considerado um sacrilégio tocar o Santíssimo. A comunhão é recebida em pé ou sentado, enquanto antes se recebia de joelhos, com uma genuflexão antes e depois de se levantar. Todos os homens e mulheres podem tocar o Santíssimo e até mesmo destruí-lo, enquanto antes era um privilégio único dos sacerdotes ou diáconos. Não se usa mais a patena, por isso os fragmentos caem pelo chão e são pisados. Lúcifer deve invejar este pecado que ele jamais conseguiu cometer. Existe uma proibição insidiosa contra o verdadeiro rito católico, como se fosse um terror sacro, uma antipatia visceral inexplicável, um ódio sobrenatural só de pensá-lo. Cada vez mais os católicos se consagram às chamadas comunidades eclesiais fundadas por mestres dúbios, espécie de gurus, formando assim espécies de guetos, separados, superiores à comunidade dos fiéis, com seus ritos floridos e multicoloridos em sua própria hierarquia, como a RCC, Renovação Carismática Católica, Neocatecumenato, Folcolares e etc. Variações infinitas do que diz respeito ao dogma, à moral, à Sagrada Escritura, à liturgia. Entre os fiéis, cada vez mais, ganha terreno a ideia de que todas as religiões são boas, desde que o homem seja bom. As chagas são incontáveis, a confusão é total, e nesse tormento a Santíssima Eucaristia é profanada e aviltada cada vez mais. São profanações claras e evidentes. O sacerdócio é pisoteado juntamente com a Santíssima Eucaristia, já que agora são os leigos que mandam no sacerdote. Dá-me a hóstia na mão, porque eu tenho este direito. Teria sido esta reforma a causa desta apostasia? Seria o sacrifício da missa o obstáculo que detinha o adversário? E então se faz necessário retornar à alma da Igreja, a Santa Missa autêntica, não reformada, na espera dos tempos melhores. E uma vez que, como diz o provérbio latino, lex orandi, lex credenti, a lei da oração estabelece a lei da fé, ou seja, assim como se reza, assim se crê. Da verdadeira missa católica desabrocha a fé católica necessária para a salvação. A Santa Missa não é uma invenção do Papa São Pio V, mas a compilação da Missa Romana Antiga, da qual foram tirados alguns acréscimos introduzidos no decorrer dos séculos. Em suma, esse é o rito romano antigo, retornado à sua simplicidade primitiva e tornado obrigatório depois de apenas 6 meses de trabalho em todo o orbe católico e até o fim do mundo, com ameaças para quem ousasse retocá-lo. Não podemos nos sujeitar ao capricho deste ou daquele presidente ou de qualquer liturgista de plantão
os quais não sabem o que querem e nem para onde vão. Todavia se acham infalíveis e investidos de poderes absolutos, de autoridade drástica. Cheios de ciência, competência, eles sabem de tudo. Pois disse o Papa São Pio X, orgulho é sem dúvida aquela confiança em si mesmo, pelo qual se erguem como regra universal. Orgulho é aquela vanglória que ali se apresenta, fazendo-os dizer, altivos e inchados, nós não somos como o resto da humanidade. E que para não os fazerem entrar em confronto com os demais, lhes empurra para os mais absurdas novidades. E diz a Sagrada Escritura, virá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina e, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, afastarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. 2 Timóteo 4, 3, 4. Portanto, a missa tridentina é o rito da Santa Missa, definido pelo Papa São Pio V em 1570, na bula Quo Primum Tempore. Também chamada de missa tradicional, missa de sempre e missa de São Pio V, não trata-se de um invento, nem de uma reforma. A missa tridentina é uma codificação, uma restituição, uma unificação da missa romana, sempre celebrada na Santa Igreja Católica desde os tempos dos apóstolos. Termino esta meditação expondo a constatação científica em publicação oficial do milagre de Lanciano, que afirma: a carne é carne verdadeira, o sangue é sangue verdadeiro. A carne e o sangue pertencem à espécie humana. A carne pertence ao coração em sua estrutura essencial. Na carne estão presentes, sem exceções, o miocárdio, o endocárdio, o nervo vago e, pela expressiva espessura do miocárdio, o ventrículo cardíaco esquerdo. A carne e o sangue pertencem ao mesmo grupo sanguíneo, AB. No sangue foram encontradas as proteínas normalmente existentes e nas proporções percentuais idênticas às encontradas no sangue normal fresco. No sangue foram encontrados também os minerais cloro, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue miraculosos, deixados em estado natural durante 12 séculos e expostos aos agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constitui um fenômeno extraordinário. Concluindo, pode-se dizer que a ciência, chamada a manifestar-se, deu uma resposta segura e definitiva a respeito da autenticidade do milagre eucarístico de Lanciano. E antes mesmo de redigirem o documento sobre o resultado das pesquisas realizadas em Arezzo, os doutores Linoli e Bertelli enviaram aos frades um telegrama dizendo: e o Verbo se fez carne. Jesus Cristo, o pão da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.